Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à apresentação de resultado trimestral de 2026 da Infracommerce. Good afternoon. Would like to welcome everyone. For those who'd like to follow this call in English, please press the translation button. Meu nome é Bruno Vasques, diretor financeiro e de Relações com Investidores, e conduzirei este call de resultados juntamente com nosso CEO global, Mariano Orozabala. Antes de avançarmos, gostaria de ressaltar que tanto este material, que norteará nossa conversa, como as demonstrações financeiras auditadas se encontram disponíveis em nosso site de Relações com Investidores. Essa apresentação e as falas da administração podem conter informações prospectivas baseadas em premissas razoáveis e atuais. Contudo, importante ressaltar que tais declarações não são garantias de eventos futuros. Diversos fatores, incluindo riscos e incertezas, podem fazer com que as circunstâncias e eventos prospectivos discutidos neste documento não ocorram, e, em consequência, os resultados futuros da companhia podem diferir significativamente daqueles expressos nessas declarações. Por fim, recomendamos que os indicadores aqui explorados não sejam analisados de forma isolada. Para tanto, por gentileza, consultem as demonstrações financeiras completas armazenadas em nosso site. Os últimos 18 meses foram marcados pela execução consistente e diligente de um plano abrangente de reestruturação, de natureza financeira, patrimonial e operacional, objetivando readequar a estrutura de capital a indicadores de liquidez, otimizar a performance operacional e promover a geração recorrente e sustentável de resultados operacionais e fluxo de caixa positivo. Como veremos ao longo desta apresentação, sob uma perspectiva operacional, o primeiro trimestre de 2026 representa um período de transição entre a recente estruturação e a pavimentação de um novo ciclo de crescimento com geração de valor. Assim como no ano de 2025, medimos a performance operacional pelo EBITDA contábil, deduzido dos gastos de aluguéis, dispêndios de CAPEX, tanto tecnológicos quanto reestruturais, excluindo os efeitos de provisão de baixa de impairment sem efeito caixa. Desta forma, o EBITDA contábil, com esses elementos, reflete de forma mais assertiva e transparente a capacidade de geração de caixa operacional. Todos os cálculos estão demonstrados no release de resultados e podem ser diretamente conciliados com as demonstrações financeiras. Este indicador atingiu um montante negativo de 6,9 milhões de reais no primeiro trimestre de 2026, sendo 2,2 milhões abaixo do quarto trimestre de 2025. Dado que o dispêndio de CAPEX está estabilizado em patamares de reposição, este indicador é influenciado pelos níveis de receitas, custos e despesas. Todavia, estes dois macroelementos, receitas de um lado e custos e despesas de outro, possuem direcionadores e contextos muito distintos no primeiro trimestre de 2026. Entendê-los é fundamental para compreender o contexto e evolução do plano de reestruturação e como o primeiro trimestre se posiciona como um período de transição para uma rota de construção de valor. Vamos a eles. No primeiro trimestre de 2026, a receita operacional líquida do grupo atingiu 138 milhões de reais, representando uma redução de 25,4% em relação ao primeiro trimestre de 25 e uma redução de 29,7% em comparação ao quarto trimestre de 2025. Este recuo é atribuído a dois elementos: rescisão de contratos considerados onerosos no contexto da reestruturação e perda de contratos significativos e estratégicos, que abordaremos com mais profundidade a seguir. A Infracommerce opera hoje, de forma eficiente e interligada, uma das maiores plataformas de e-commerce da América Latina, estando presente em vários países, atendendo marcas globais e regionais, em uma operação integrada de tecnologia, logística e gestão de canais digitais. Dito isto, o perfil de cliente ideal, majoritariamente da companhia, são marcas multinacionais ou locais, com significância destacada em seus segmentos de atuação. Logo, empresas com processos estabelecidos e estruturas sofisticadas de gestão. O que presenciamos no primeiro trimestre de 2026, com uma queda significativa de receita advindo da perda de clientes estratégicos, são decisões de marcas tomadas ao final de 2024 e começo de 2025,
de buscarem alternativas às suas jornadas de digitalização, muitas vezes com internalização de estrutura, materializadas agora no primeiro trimestre de 2026. Com o avanço do plano de reestruturação, com o inequívoco apoio dos credores, consumado pela conversão de 65% das debêntures em setembro de 2025, e, igualmente importante, com a retomada de níveis de serviços em patamares de excelência para os clientes atuais, vivenciamos agora um novo momento, marcado pelo elevado nível de satisfação dos clientes atuais e estabilização das bases de clientes. Mais do que isso, os clientes atuais passaram a ser promotores do ecossistema da Infracommerce para potenciais novos clientes da companhia. Aqui, importante destacar que a companhia possui um ciclo operacional de implantação de novos negócios com prazo médio de 9 meses, que se inicia por um diagnóstico minucioso e preciso de como aportar valor, passa por integrações tecnológicas para garantir qualidade, segurança e escalabilidade e se encerra com o início da operação. Para o próximo trimestre em diante, traremos indicadores financeiros e qualitativos da agenda de implementação de novos clientes. Passemos às despesas. Os custos e despesas operacionais totais, excluindo o impairment, registraram queda de 19% em comparação ao primeiro trimestre de 25 e redução de 27% frente ao quarto trimestre de 2025. O elemento central é o total de despesas comerciais administrativas, que atingiram 42,4 milhões de reais, ou redução de 11% em relação ao trimestre imediatamente anterior. Como conclusão da sessão operacional, o foco de 2022 é claro: consolidar uma operação mais eficiente, previsível e escalável, mantendo altos níveis de serviços aos clientes e desenvolvendo novos negócios, sem crescimento proporcional de estrutura, ampliando assim produtividade e criando valor. A decomposição analítica do resultado do período de menos 59,5 milhões de reais evidencia a relevância das despesas financeiras de instrumentos conversíveis e despesas com depreciação e amortização de investimentos de períodos anteriores, que somaram, respectivamente, 21,8 milhões de reais e 18 milhões de reais. O patrimônio líquido encerrou o primeiro trimestre de 2026 em 152 milhões de reais, refletindo a recomposição da estrutura de capital do grupo com a conversão de 65% das debêntures mandatoriamente conversíveis. O grupo encerrou o primeiro trimestre de 2026 com posição de caixa de 121 milhões de reais. Destes, aproximadamente 65 milhões de reais referem-se a saldo de caixa restrito, conforme nota explicativa número 6 da demonstração financeira auditada, atrelado a garantias constituídas para garantir a dívida da FINEP, financiadora de estudos e projetos, do valor de 83 milhões de reais de longo prazo. O endividamento líquido financeiro ajustado, excluindo os saldos dos instrumentos conversíveis, que não terão efeito caixa na sua liquidação, é negativo em 21 milhões de reais. Do total do endividamento que não é mandatoriamente conversível, além da FINEP, ressalta-se o saldo de 32,2 milhões de reais referentes a notas comerciais emitidas no âmbito da reestruturação para financiamento da agenda de otimização. Essas notas comerciais possuem cláusulas de conversão em caso de resgate antecipado. Logo, o saldo total do passivo potencialmente conversível é de 371 milhões de reais ao final do primeiro trimestre de 2026. Passo agora a palavra a Mariano, que compartilhará conosco sua visão do início de 2026 e direcionamento estratégico para o ano. Obrigado, Bruno. Muito importante essa visão. Bom dia a todos os presentes. Os resultados do primeiro trimestre refletem uma companhia que comienza a entrar en una nueva etapa. Después de un periodo profundo de transformación operacional, financiera y estructural a lo largo de los últimos 18 meses, nuestro foco en 2026 pasa a estar concentrado en ejecución, productividad y construcción de una operación cada vez más eficiente y escalable. Seguimos evoluyendo na simplificación de la compañía, na integración regional y na revisión continua de nuestros procesos operacionales, siempre priorizando disciplina, calidad de entrega y rentabilidad.
Os números do trimestre ainda refletem os efeitos das decisões tomadas ao longo do processo de turnaround, especialmente relacionadas à revisão de contratos, racionalização operacional e priorização de receitas mais eficientes e sustentáveis. Mas, ao mesmo tempo, acreditamos que esse movimento começa a criar uma base operacional mais saudável e consistente para os próximos ciclos da companhia. Hoje temos uma estrutura significativamente mais eficiente, integrada e preparada para operar em escala com maior produtividade. E é exatamente nesse ponto que a inteligência artificial passa a ter um papel central dentro da Infracomer. Estamos incorporando IA directamente na operação da companhia, desde automação de processos hasta inteligência artificial operacional, atendimento, tecnologia, gestão de canais digitais e produtividade interna. Nosso objetivo é claro: crescer aumentando eficiencia y capacidad operacional, sin crecimiento proporcional de estructura. Acreditamos que a combinación entre escala regional, tecnología propietaria, operación integrada e inteligencia artificial cria uma oportunidade muito relevante para posicionar a Infracomer de maneira diferenciada no mercado latinoamericano de e-commerce operacionais. También seguimos avanzando comercialmente, aprofundando relaciones con clientes actuales y desenvolviendo nuevas oportunidades de negocio en diferentes geografías y verticales. Tenemos conciencia de que ainda existe trabajo importante pela frente, mas acreditamos que as decisões tomadas ao longo dos últimos trimestres começam a refletir em uma companhia mais sólida, mais previsível e melhor preparada para evoluir de forma sustentável ao longo de 2026. Seguiremos focados em execução, produtividade, excelência operacional e evolução tecnológica. Queremos agradecer a nuestros colaboradores, clientes, parceiros y accionistas pela confianza y pelo comprometimento ao longo dessa jornada. Muito obrigado. Bom dia a todo mundo. Iniciaremos em instantes a sessão de perguntas e respostas. Pedimos aos interessados que efetuem o envio das suas perguntas através do menu Q&A presente no menu da plataforma. Recebemos a nossa primeira pergunta do senhor José Henrique Miranda Pereira. Obrigada por sua pergunta. No release, vocês dizem que, ao longo do ano de 2026, veremos melhores resultados. Podemos esperar tais melhoras para o segundo semestre, a partir do terceiro TRI de 2026? Outra pergunta: quantos clientes tem hoje a Infracommerce no Brasil e a Infracommerce no total? Boa tarde, José. Sim, acreditamos que a evolução deve ficar mais evidente ao longo do segundo semestre, especificamente a partir do terceiro TRI, conforme capturemos os efeitos das iniciativas de eficiência, produtividade e IA que estamos implementando desde 2025. Hoje, a Infracome atende aproximadamente 250 marcas na América Latina toda, sendo cerca de 80 marcas no Brasil, que continua representando a maior parte da operação do grupo. Temos a nossa segunda pergunta, também do senhor José Henrique Miranda Pereira.
A empresa mantém conversas com os credores sobre o restante das conversões das debêntures. Já sobre a reestruturação, o quanto a companhia está confiante na retomada de crescimento? Boa tarde, acionista José Henrique. Muito obrigado pela pergunta e é sempre uma oportunidade para reforçar e esclarecer sobre as normas e regulamentos que governam a debênture conversível. A debênture conversível, relembrando, ela é um instrumento mandatoriamente conversível na data do vencimento, que é em abril de 2030, né, podendo ser convertida de forma facultativa a critério dos debenturistas em janelas mensais. Então, o próprio documento e o próprio instrumento regula os movimentos e momentos de conversão. Até a presente data, foram convertidos aproximadamente 65% das debêntures que foram emitidas integralizadas em maio de 2025. A maior conversão aconteceu na janela de setembro de 2025. Já sobre a reestruturação e a confiança na retomada de crescimento, essa conversa eu vou começar partindo da resposta anterior, né? Os debenturistas deram uma clara sinalização de apoio à companhia e à reestruturação operacional da companhia, convertendo de forma facultativa 65% das debêntures em setembro, que transmitiu uma mensagem potente, inequívoca, tanto ao mercado e principalmente à base de clientes, da trajetória de reestruturação da companhia, né? Essa conversão ela permitiu que a companhia retomasse um patrimônio líquido positivo, um capital circulante líquido positivo, que as demonstrações financeiras auditadas de 2025 não tivessem mais a ressalva de continuidade. E estes elementos são elementos centrais para que a companhia voltasse a estar pautada nos grandes bids de mercado para poder suportar grandes marcas regionais e globais na jornada de digitalização. Isso aconteceu. A companhia hoje ela está pautada em diversas conversas e novos negócios. Tanto é que a partir já do próximo trimestre, no próximo release de resultados, adicionaremos aqui de uma forma muito responsável e transparente, como sempre, os novos negócios, sejam eles fechados ou em curso de negociação, preservando, obviamente, também a relação de confidencialidade com os novos clientes. E um outro elemento e direcionador do nosso crescimento, José, é o fato da gente estar posicionado num segmento que ainda cresce, né? Então, a companhia ela também cresce em função do crescimento dos clientes através da penetração do mercado digital. Então, quando a gente olha os indicadores de same-sale store, ainda há um crescimento de 2 dígitos, em torno de 15%, nas principais áreas em que a gente atua. Então, sim, respondendo a pergunta de uma forma objetiva, a companhia ela tem um potencial de crescimento, seja pelo crescimento da base de clientes, por eles crescerem num segmento que ainda avança a penetração digital, e também a companhia agora passou a ser considerada novamente nos principais bids das principais marcas que buscam soluções digitais na América Latina. Seguimos na sessão de perguntas e respostas. Solicitamos aos interessados que enviem suas perguntas por escrito através do menu Q&A presente no menu da plataforma. Recebemos uma pergunta de Clayton Turrim, obrigado por sua pergunta.
A parceria com os Correios e o Banco do Brasil gerou algum retorno ou está em maturação? Obrigado pela pergunta, Cleiton. Não, são parcerias importantes que estão em estágio de maturação. O marketplace dos Mais Correios em especial, ele entrou em julho do ano passado. O canal ele está se consolidando, né, tanto em termos de adesão de sellers, que é um dos elementos importantes. Então, hoje o canal ele conta com um pouco mais de 120 sellers, e também na outra frente, nas alternativas e caminhos de aquisição de clientes para gerar tráfego qualificado para o canal. Então, ainda é um projeto embrionário, não é uma corrida de 100 metros, é um projeto de longo prazo que se encontra em fase de maturação. Bom, como não recebemos perguntas adicionais, eu gostaria de devolver a palavra à administração para as considerações finais. Agradeço a todos os presentes por acompanhar a trajetória da companhia. Agradeço aqui a todos os colaboradores nos 9 países em que a gente atua, por acreditarem nesse novo momento e fazerem esse novo momento da Infracommerce acontecer. Aos acionistas e debenturistas pela confiança e apoio no plano de reestruturação, e seguimos aqui conduzindo a companhia de uma forma diligente e agora com uma nova prioridade, né, como bem destacado nas palavras do Mariano, crescer a companhia nessa base mais otimizada, de estrutura, potencializada pelo uso intensivo e aplicação intensiva de inteligência artificial. Muito obrigado, boa tarde a todos. Bruno, você falou tudo. Não tenho mais palavras para agregar. Muito obrigado a todos os acionistas, colaboradores, investidores que confiam em nossa administração. A gente continua fazendo trabalho duro aqui e fazendo crescer pouco a pouco uma nova infra. Obrigado, boa tarde.